Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, nos esclarece esse assunto, porque esse tema começou a circular em rede social, vai ganhando uma dimensão absurda, enfim, que é a falsa epidemia do micropênis. Explica essa história para nós. Milton, é uma dessas histórias bizarras que de graça não tem nada. É simplesmente uma campanha de venda, né? Mas existe nas redes sociais uma suposta epidemia de micropênis em crianças. E o que é pior, essa é a estratégia de sempre, né? Você cria o medo em pais, que obviamente ficam preocupados, e aí passa a mensagem. Existe uma janela de oportunidade para usar os hormônios e resolver isso. Pois é, essa estratégia de marketing está viralizando, e aí as principais sociedades médicas do Brasil envolvidas se pronunciaram, foram à Anvisa comunicar formalmente esse absurdo que está acontecendo. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica publicaram uma nota conjunta e levaram essa informação, como eu falei, para a Anvisa, para chamar a atenção da sociedade. E é o seguinte, gente, o recado é um só. Não existe nenhuma epidemia de micropênis. Isso é picaretagem, não tem outro nome. E usar hormônio fora de indicação, a gente já sabe que traz risco para todo mundo. E é hormônio então, em crianças. Pior ainda, né, Milton? Uhum. E aí os conteúdos incentivam os pais a fazerem o quê? Primeiro, medir o pênis de criança em casa. Interpretar essa medida como se fosse um diagnóstico. E buscar tratamento hormonal precocemente, porque esses caras estão vendendo isso, né? No fundo, a ideia é vender essa parada. Primeiro que essa medição é complexa, é um procedimento técnico, tem que ser feito por profissionais. Já tem, Milton, tem evidências científicas, tem estudos comparados mostrando o seguinte: a diferença de medida do pênis da criança feita em casa pela família e pelo médico é de em torno de 3 centímetros. Imagina isso numa criança, né? Então, complica. E mostrou o seguinte: micropênis existe? Existe, mas é uma condição extremamente rara. É um diagnóstico complexo. Tem que ter avaliação multidisciplinar. Não é uma régua em casa, uma treninha que vai resolver isso. Então é o seguinte, gente. Esse é o maior risco dessa história. Porque usar hormônio na infância só pode ser usado em casos muito específicos. E depois de uma investigação criteriosa. Por quê? O que está em jogo, agora sim, os pais têm que prestar atenção. O que está em jogo é infertilidade do seu filho no futuro, alteração de crescimento e distúrbio hormonal permanente. Porque o picareta que está querendo vender hormônio não está preocupado com o seu filho, não, viu? Não acredite nele. Deixa eu entender uma coisa, porque o que o senhor está nos dizendo é que usar essa medicação, seja lá o termo que se dê para vender esse tipo de produto, pode causar esses tipos de problemas que o senhor está citando? Pode, Milton. Usar hormônio sem critério específico na infância, até na adolescência também, você pode levar, sim, a infertilidade dessa criança no futuro. Você pode alterar o fluxo, o crescimento dessa criança e levar a um distúrbio hormonal permanente. O nosso organismo, Milton, ele funciona de uma maneira muito inteligente. Como é que o organismo naturalmente funciona? A gente tem um pedacinho do cérebro, que é a hipófise, uma glândula que controla tudo. E ela manda ordens para que o nosso corpo produza hormônios naturalmente. Esses hormônios têm os efeitos que cada um deles faz. Essa glândula sente a quantidade de hormônio que a gente está produzindo e vai regulando sozinha isso. Não existe essa historinha de modulação hormonal, gente. Isso também é picaretagem. Entendeu? Então é o seguinte, isso é perigosíssimo, porque é o mecanismo de marketing que esses caras estão vendendo. Criar uma urgência que não existe, levar o medo para as famílias e oferecer uma solução e ganhar dinheiro. É simplesmente isso. Porque você vai criar paz com ansiedade, você vai estigmatizar uma criança.
Você imagina uma criança que os pais ficam medindo o pênis da criança com régua em casa. Onde vai a cabeça dessa criança? Buscar tratamento desnecessário que tem essas consequências que eu falei. Então, por isso, as sociedades médicas falam claramente no risco à saúde física, à saúde mental dessas crianças. O Ministério da Saúde já foi acionado, a Anvisa foi acionada, o Ministério Público foi acionado para investigar essas práticas. Por quê? O Conselho Federal de Medicina tem que correr atrás desses médicos que dizem isso. Tem médico falando isso, é que é pior. Tem, enfim, influenciador, pseudo-especialista em qualquer coisa, falando besteira. Esse a gente deixa para o Ministério Público resolver. E é o seguinte, gente, recado final. Não existe epidemia de micropênis, existe uma epidemia de desinformação coordenada para ganhar dinheiro. Diagnóstico não se faz em casa e hormônio, gente, não é uma solução simples. Hormônio é uma coisa que o nosso organismo produz e controla sozinho. Você, em muito poucas ocasiões, você precisa receber hormônio externamente. E receber hormônio sem indicação técnica correta pode causar dano irreversível. Quem trata essas coisas é um médico especialista, um endocrinologista registrado com RQE, um urologista registrado, enfim, um pediatra também com formação registrada, Milton. Muito obrigado por esse alerta, e você que é pai, você que é mãe, está nos acompanhando, vai pegar depois esse áudio do Dr. Luiz Fernando Corrêa, que vai ficar à disposição lá no nosso site, cbn.com.br, manda para todo o grupo de pais aí do colégio, de mães do colégio, porque essa é uma informação importante, porque está circulando em vários grupos. Então é esse terror que vão transmitindo de pessoas a pessoas e deixa todo mundo assustado, e a desinformação a gente tem que combater. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, um abraço, até mais. Um abraço, Milton, Cássia, para todo mundo, até amanhã. Até mais, doutor.